Piauí, por todo o Brasil. Menino dedicado, responsável, trabalhador, estudioso. O Kilson teve um contato muito forte com ele, porque ele participava do mesmo bloco, inclusive, dele. Era a alegria em pessoa, a responsabilidade em pessoa. Ajudava os pais desde os 15 anos de idade. E o que chocou o Piauí foi a sanidade de um pai que vê o filho morto no chão conseguiu ter. E o que mais me chamou a atenção, além de toda aquela cena, eu fiquei chocado com as crianças sentadas, assistindo um corpo no chão, uma mãe ao lado com o filho no colo, normatizando a morte, o latrocínio. A que ponto nós chegamos da violência no nosso país? A que ponto nós chegamos da violência no nosso estado? Lembrando que isso tudo é muito fruto de um acúmulo de irresponsabilidades, de negligências e de irresponsabilidade de muita gente. A morte desse garoto, João, tem a retranca, o Gabi? A morte desse garoto, desse jovem, ela traz à tona o que há de pior do acumulativo dos últimos anos na negligência sobre as facções criminosas. Não é possível que um menino que tem 8 inquéritos, até por latrocínio, estivesse solto. Me dá essa imagem aí. Me dá essa imagem, bem, que é muito triste, é muito ruim. Olha para o lado esquerdo. Isso é normal? Uma mãe com uma criança assistindo uma cena como essa? Se você abre a câmera mais para a esquerda, não sei se a gente tem essa imagem, tem crianças sentadas assistindo. Crianças sentadas assistindo. Esse pai, para mim, é um verdadeiro herói, sabe assim, ele deu um exemplo absurdo de sanidade. Eu não sei como ele conseguiu, eu não conseguiria. Todo o meu respeito ao Senhor, toda a minha solidariedade à sua família. Né? Você percebe no rosto que é um cidadão batalhador, trabalhador, que tentou proteger o seu filho e a sua família de todas as formas possíveis. Mas tem hora na vida da gente que os filhos passam a ser do mundo. E é justamente nessas horas, são nessas horas que a gente não consegue mais protegê-los. É muito duro. A gente vai ouvir já o depoimento desse pai na sexta-feira, que rodou o Brasil inteiro. E nós vamos também contar essa história de dentro da casa de uma das paixões do João, que é a casa da avó. Né? Já detalhes em um trabalho também incrível da segurança pública. Né? O delegado Bareta participa já com a gente, informações do DGO, do Coronel Galvão, que ajudaram a Polícia Civil, a Polícia Militar, a deflagrarem essa operação e prender o latrocida, né? Já todos os detalhes. Mas antes eu falo para você da Imunizar, a bazuca do sucesso. Me dá imagens do novo VT da Imunizar. Olha, gente, é muito importante que você preserve a sua casa. É muito importante que você preserve o seu ambiente de trabalho. É muito importante que você preserve a sua empresa. Continuam as ofertas da Baratinha. A barata e baratinha, só R$ 79,90. Atenção, hein? A Imunizar cobre qualquer oferta. Se alguém mandar um orçamento para você, Miguel, olha, para imunizar a sua empresa é tanto, ele cobre. Detetização para bares e restaurantes. Atenção, hein? 40% de desconto se você falar que viu aqui no Bom Dia. Se você tem lanchonete, se você tem restaurante, né? Se você tem uma barraquinha de cachorro, não importa. Detetização para bares e restaurantes na Imunizar com 40% de desconto. É para cobrir qualquer oferta. E Tiagão danado, nós estamos em Fortaleza, né? Estamos em Teresina, em Parnaíba, no Piauí inteiro. Imunizar, a bazuca do sucesso. Mês do consumidor na Imunizar. Nesse mês de março, eliminar barata e baratinha da sua casa está só por R$ 79,90 até 200 metros de área.
Durante todo o mês de março, eliminar cupins da sua casa. E dedetização para bares e restaurantes está com desconto de 40%. E também cobrimos a oferta da concorrência. Em Teresina, Parnaíba e Fortaleza, chama a imunizar. Olha, o Felipe Reis já está com a gente. Se ele estiver no ao vivo, deixa eu dar bom dia ao Felipe Reis, o cabrinho do Piauí. Nós vamos agora dedicar esse espaço ao caso João Pedro, esse menino incrível que só passou nessa terra, nessa vida, para ajudar a família e trazer alegria e, infelizmente, perdeu a vida nesse caso trágico, nesse latrocínio. E que a Secretaria de Segurança Pública deu a resposta à altura imediatamente, o DHPP, que é comandado brilhantemente pelo delegado Bareta, com a ajuda da Polícia Militar, essa unificação, né, nos setores de segurança pública, o que é muito importante que a população entenda, né, que crimes como esse não ficarão impunes aqui no nosso estado, sem sombra de dúvidas. Nessa segunda-feira que a gente traz todos os detalhes, eu começo abrindo esse diálogo com o cabrinho do Piauí, nosso querido Felipe Reis, que está no DHPP. Bom dia, Felipe. Está com a família da frente. Bom dia, Yeldson Vasconcelos, bom dia a todos que estão acompanhando o jornalismo da Rede Meio Norte. Eu estou falando ao vivo do DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Ao meu lado, o delegado Francisco Costa Bareta, a polícia, desde que o jovem João Pedro foi assassinado, vítima de um latrocínio em Teresina, colocou os seus homens, a PM e também os investigadores do DHPP à disposição para prender o principal suspeito de ter atirado. O delegado Bareta vai nos dar mais informações sobre essa prisão. Delegado, quem é essa pessoa que foi presa? Qual a participação desse rapaz no crime? Bom dia, meu nobre amigo Yeldson. Bom dia, meu norte do Brasil e a todos. Na realidade, no momento da ocorrência, nós fomos acionados. O nosso plantão de atendimento ao local de crime foi ao local, fez todo o levantamento preliminar. Acionamos também o delegado-chefe da Delegacia de Homicídio Leste, doutor Divanilson, com sua equipe, que também compareceu ao local. Iniciou imediatamente a investigação de segmento. Nós tivemos também a participação de outros colegas, da Polinto e do Draco, e também uma parceria importante com a Polícia Militar, que está sendo muito salutar para o combate ao crime no estado do Piauí. E imediatamente esses indivíduos foram identificados, iniciou-se a diligência e terminou o indivíduo que atirou sendo preso, autuado em flagrante, e outros 2 sendo conduzidos para o DHPP. Esse suspeito que foi preso, delegado, ainda no sábado, estava onde e qual é a participação dele? Ele seria o garupa da motocicleta e quem atirou no João Pedro, ou ele estaria pilotando o veículo? Não, foi ele que efetuou o disparo. Inclusive, no depoimento dele, ele falou que queria atirar para cima, não queria matar. Só que o crime, o roubo seguido de morte, o latrocínio, ele não admite o preterdolo. Ele atirou, matou o rapaz durante um assalto e vai responder, tá preso e autuado em flagrante. Os outros 2 foram conduzidos, um que ele teria peitado para dar fuga, mas ele não aceitou, e o outro que é responsável por fazer a receptação dos telefones furtados e roubados. Esses indivíduos foram ouvidos, foram liberados, porque a autoridade policial achou por bem não autuá-lo por receptação, até porque o crime de receptação é um crime, apesar de ser autônomo, mas é parasitário, ele depende do crime anterior. Portanto, a autoridade policial resolveu ter a cautela, fazer o levantamento necessário da procedência desses telefones e ver se ele se enquadra na receptação qualificada ou numa associação criminosa. Segundo o Departamento Yeldson Geral de Operações da Polícia Militar do Piauí, esse suspeito já foi preso 7 vezes. Inclusive, alguns celulares foram apreendidos com o Daniel. Alguma pergunta do estúdio? É sobre isso. Eu queria, pela experiência que o delegado Bareta tem, né? Eu sei que ele se choca quando vê esse tipo de caso, pelo trabalho até que faz. Como é que se explica para um pai de família, como é que se explica para a sociedade, depois de 7, 8 inquéritos, inclusive por latrocínio, como é que um elemento desses de alta periculosidade estava solto? O que se justifica e como se justificar para a sociedade num momento como esse?
Olha, delegado, o Yeldson Vasconcelos está questionando justamente a apreensão dos celulares. Esse suspeito já estava fora do sistema prisional, já era investigado. Qual é a sua avaliação sobre a condição dele para matar uma pessoa de bem, já que ele já tinha péssimos antecedentes criminais? Aí você vê que nós temos uma progressividade no crime. Então, assim, não cabe à Polícia Civil, o aparelho de segurança, avaliar criminologicamente o indivíduo desse, porque nós temos o Poder Judiciário e nós temos o Ministério Público. Então, cabe a nós cumprir o nosso dever de investigar, identificar e prender. Isso nós estamos fazendo. Então, infelizmente, esse indivíduo faz do crime o seu meio de vida. Estava na rua, cometeu um crime grave, um crime hediondo, onde tirou a vida de um rapaz com um futuro promissor, na flor da idade. Mas assim, agora o Poder Legislativo, eu vejo que cada ano se aproxima a eleição, se fala em mudança, se combate. Hoje em Teresina, no estado do Piauí, no Brasil não se fala mais em outra coisa, a não ser em eleição. Mas ninguém se preocupa com o crime, não há discussão e não há efetividade. A lei tem que ter o rigor, tem que ter a efetividade. Não adianta eu mudar a lei e ela não ter efetividade, não ter rigor. Tem tanta lei que passaram a ser letra morta nesse país. Então não adianta. É hipocrisia. Felipe. E nós da polícia, do aparelho de segurança, pouco estamos trabalhando. As pessoas falam tanto em lacuna da lei, que a lei não existe lacuna, não existe brecha, existe lacuna. Mas ela não fala também na mesma intensidade de que esses indivíduos são postos em liberdade. Assim, nós temos um problema também, que lá esses indivíduos estavam já naquela região tentando praticar assalto, inclusive 2 pessoas foram abordadas. Eu peço à população que quando veja um indivíduo suspeito na sua área, ligue para a polícia. Nós temos a polícia militar com o telefone 190. Pode até uma viatura não estar lá, mas poderia estar próximo, poderia ter evitado. Então a polícia é povo. Então a gente precisa também da colaboração da polícia no sentido de que a gente possa prevenir e reprimir o crime. Para a gente finalizar, delegado, a namorada, que é menor de idade do suspeito, foi conduzida, ela prestou esclarecimentos. Tem a questão de uma pessoa que teria ajudado a dupla recebendo os pertences, que seria o receptador. E o que o senhor pode dizer sobre agora a condição delas diante da investigação? Elas não estão presas, elas podem voltar a prestar esclarecimentos. E se o piloto da motocicleta já está identificado? O piloto já está identificado, ele será preso nas próximas horas. Eu acredito que ele é quem vai escolher agora como é que vai querer ser preso. Prendê-lo, nós vamos prendê-lo de qualquer jeito. De qualquer jeito nós vamos prender, nós vamos cumprir o nosso... A namorada, a companheira do indivíduo foi liberada, prestou depoimento, colaborou com a investigação e os demais, como eu já disse, nós estamos fazendo o devido levantamento, porque aqui a gente investiga para prender, não prende para investigar. Tudo bem, está aqui a entrevista com o delegado Francisco Costa Albareta, coordenador do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Pois não, Yeldson? Só uma pergunta, eu queria uma opinião, a opinião do delegado Bareta. Na última semana, na última sexta-feira, de quinta e sexta-feira, foi levantado no governo federal a possibilidade, né, é melhor até passar, se você quiser passar, até para ele ouvir o que eu vou falar, a Gabi pode até colocar na tela, enquanto prepara o fone para o delegado. Coloca na tela para mim, por gentileza. Coloca na tela para mim. Não, Gabi, não. Não, é sobre a matéria que saiu no portal, por gentileza. É o seguinte, na última semana o governo Lula apresentou uma proposta e deve apresentar uma proposta, e eu queria saber a opinião de quem está aqui no estúdio também, que é o seguinte, que as Forças Armadas do nosso país, ele falou agora em política, o delegado Bareta, que as Forças Armadas do nosso país, que se algum policial quiser se candidatar a qualquer cargo eletivo, ele pode até se candidatar, mas ele perde a oportunidade de continuar na corporação. Se for um policial militar, quando ele se candidatar, ele deixa a corporação da Polícia Militar. E se perder a eleição, ele não pode voltar. O senhor concorda com esse passo? A polícia ela é institucional, ela deve atender prioritariamente a população, não deve se usar isso como pessoal, delegado? Não é essa matéria não, viu, Gabi? Concordo plenamente, até porque, assim, eu sou avesso à política partidária. A minha política é uma política de manual, uma política aristotélica.
Eu acho que a política ela tem que ser essencial ao povo e não ao benefício de alguns. Então, se eu sou delegado de polícia, eu sou policial, tive a felicidade de estar no cargo de delegado de polícia, que eu já possa ajudar a população, o que eu vou alegar em fazer política? A gente vê os falsos profetas que estão aí, os salvadores da pátria, e as pessoas sendo enganadas no verdadeiro estelionato eleitoral, pode-se falar assim. E a gente vê no dia a dia, mas as pessoas não mudam, as pessoas não veem isso. Eu, particularmente, sou candidato a única e exclusivamente fazer o meu trabalho cada dia melhor. Obrigado ao delegado Barreto e Eudson Vasconcelos. Você, Felipe, concorda com essa manifestação por parte do governo federal de que policiais, quando se candidatem, eles percam, né, o seu cargo eletivo, ou o seu cargo de direito? Se entrarem na política, sim. Se entrarem na política, tem que ter o afastamento para que o andamento, o pensamento primeiro, a maneira de trabalhar seja mais independente. É por isso que eu defendo esse tipo de iniciativa, mas tem que se desvincular, se não totalmente, até o final do mandato, para que a função que é do povo seja colocada de maneira mais transparente e o trabalho em si seja executado com um grau de excelência. Obrigado, Felipe. Parabéns pelo trabalho. Amanhã a gente discute esse tema, porque é um tema importante. A gente viu agora na última eleição, Gabi, uma gigantesca votação de delegados, de policiais, justamente nessa onda de militarização. E agora, esse projeto, acho que é uma PL,